Padre Flávio, o tema sugerido é a importância da presença paterna na educação. Os tempos atuais, eles são mais exigentes em relação a essa presença paterna? É exigente porque a tarefa de educar se tornou mais complexa, Erivan. Mas antes de contemplar objetivamente a sua pergunta, me permita fazer um pequeno aprofundamento no sentido bíblico desse termo, não é? Então, o tema da educação está sempre ligado nas Sagradas Escrituras, não é? A presença de Deus. É Deus que educa o seu povo, Deus que conduz o povo pelo deserto, Deus é conhecido como Pai, como aquele que promove a segurança, como aquele que acompanha. E no livro do Gênesis, Erivan, quando fala da criação do homem e da mulher, diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por extensão, a figura masculina, não é? No ato da criação também herda do próprio Criador essa dimensão de pedagogo, de educador, de formador, já que Deus é o formador do seu povo, o homem, que é a imagem e semelhança dele, também assume essa missão de formar, de acompanhar, de proteger, de dar segurança. Depois, quando fala do homem e da mulher, no livro do Gênesis, o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Ambos são criaturas divinas, mas possuem especificidades, nuances que são próprias de cada criatura. Vou fazer um exemplo nesse aspecto da complementariedade, como o homem completa a mulher. As mulheres, elas têm muito mais sensibilidade para um detalhe. Uma casa que um homem mora é uma casa organizada, se o homem for organizado, limpo, mas normalmente nós não nos preocupamos em colocar flor, em colocar uma toalha bonita na mesa. Agora, se tem uma mulher, ela já tem sensibilidade para esses detalhes. O homem é diferente da mulher. A mulher, por exemplo, é muito mais ligada à vida, à casa, ao território do doméstico. Não quero dizer que ela não possa estar em outros espaços, mas o homem, digamos assim, por formatação psicológica, está muito mais voltado ao mundo, não é? Ao fora da casa. Então, um complementa o outro, né, Erivan? Por isso que no livro do Gênesis diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Tem que ter a mulher que complementa o homem e o homem que complementa a mulher. Você falava hoje em dia, né, nessa dimensão paterna que mudou, de fato mudou, porque nós estamos passando da ideia de provedor para a ideia do pai que é educador. E isso se manifesta muito, Erivan, nesse mote que às vezes nós escutamos das pessoas. Pai não é quem faz, mas quem cria. Cria está aqui no sentido não apenas das condições econômicas, mas da presença ativa na vida do futuro homem, né? da pessoa que está em processo de crescimento, de amadurecimento, para se tornar adulto. Isso é tão importante, Erivan, que Jesus, que é homem e Deus, e podia prescindir de entrar no mundo sem a colaborar, e poderia prescindir do homem e da mulher para entrar no mundo, não fez. Nosso Senhor quis ter uma mãe, Maria, de quem nasceu biologicamente, e quis ter um pai que lhe deu um nome legal, um nome social, que foi José. Se você pega a genealogia, não é, do livro de Mateus, está nos no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, não é? Lá vai dizer que gerou José, e depois não diz que José gerou Jesus, mas José que foi considerado o pai de Jesus. Então você veja, já na própria, digamos assim, presença do divino, das pessoas divinas no meio da humanidade, nós vemos ressaltada essa dimensão da paternidade. Jesus se revelou como Filho de Deus. Então Deus é Pai. E fala no credo católico, depois que nós dizemos que Deus é todo-poderoso, né? Creio em Deus Pai, todo-poderoso. A primeira adjetivação que nós fazemos no credo, a primeira afirmação é que Deus é Pai. E dessa
paternidade de Deus decorre a potestades, o poder e a criação. Né? Ele cria e rege e governa a criação. Jesus, então, a novidade de Jesus é que ele estabelece uma relação de intimidade, de familiaridade com o Pai. O Pai de Jesus não é um Deus distante, frio, ao contrário, é um Deus muito próximo. São Lucas delineia essa face próxima de Deus em um texto muito belo do seu evangelho, do terceiro evangelho, que é aquele do filho pródigo, do filho gostador. É a iniciativa do Pai, não é, que emerge daquele texto de São Lucas. Ainda longe, diz o texto, o Pai viu o Filho e foi ao seu encontro, para dizer que o Pai é quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. A novidade de Jesus é que é um Pai muito próximo. Um Pai como a cultura moderna está delineando, a sociedade atual está desejando. Deus, o Deus de Jesus, não é o Pai que apenas cria, mas não é apenas o Pai, digamos assim, no sentido de gerar a criatura, mas ele gera e acompanha, e forma, e é presente, e está em todos os momentos da vida, né, da criatura que aceita ser filho dele.